Bom, como eu havia prometido, eu estou gravando esse vídeo para aprender passo a passo como fazer as fontes, né, na programação via web. Criar fontes sendo objetos, variáveis, as contas, as fórmulas, né? Como a gente vai fazer a partir das imagens e dessas montagens de embalagem. Então, como você pode ver, eu tenho aqui na tela do CorelDRAW, eu fiz mais ou menos um esboço do que será, por exemplo, uma dessas embalagens que a gente vai começar a fazer a montagem. Eu comecei a fazer pela sacola com furos fechamento Bobst. A gente também terá outras, mas como eu já havia iniciado por essa, então é um modelo simples, inclusive, né? A gente vai estar iniciando por ela. Então você vai ver que no início nós temos a construção das suas variáveis, né? Então, como eu já fiz esse desenvolvimento, então eu já sei exatamente quais são os campos que eu vou estar utilizando, né? Então, como você vê no primeiro item, eu tenho as variáveis frente, lateral, altura, tamanho da boca, colagem e refile. No segundo item nós temos a construção dos objetos, ou seja, serão os objetos que serão explodidos, né? Ou expandidos, acho que eu poderia dizer melhor assim, na tela, recebendo os valores em tela, tá bom? Então nós temos o objeto frente, seria frente 1 e frente 2, mas isso a gente já vai explicar por que é frente 1 e frente 2. A mesma coisa na lateral, na boca, no fundo, na aba e na colagem. Então, lembrando, são as variáveis de tela, são os objetos que receberão os valores das variáveis de tela, e aqui seria a tela, onde o usuário estaria informando as medidas. Então veja que nesse terceiro item, que é a tela do usuário, o usuário ele vai poder entrar nessa primeira caixa, clicar aqui e selecionar a embalagem que ele quer. Como eu acabei fazendo apenas a de sacola, então vamos imaginar que o usuário clicou nesta sacola com furos. Imediatamente na tela será construído esses campos, porque até então, quando ele for entrar aqui, essa tela aqui vai estar vazia, não vai ter nada, tá bom? Assim que ele selecionar um objeto, ou seja, o produto que ele quer montar, ele vai ser montado automaticamente esses campos que tem a medida da frente, lateral, altura, boca, cola e refile. Então veja que eles batem com essas variáveis que estão aqui. Uma vez que o usuário clicou e mandou submeter todos esses campos, essas medidas, ele terá uma fórmula. Para cada embalagem eu criei uma fórmula diferente, tá? Na verdade, essa é a primeira embalagem que eu estou fazendo, mas as demais também terão outras fórmulas, tá? E nesta fórmula ela vai ter o seguinte, ela vai ter os campos, que são os objetos, recebendo a variável em tela. E em alguns casos ele também receberá fazendo algum tipo de cálculo, como por exemplo a boca 1, onde ele vai receber a variável frente multiplicado por 2, a variável lateral multiplicado por 2 e a variável colagem sem nenhum tipo de multiplicação. Lembrando que na boca ele está falando a respeito da largura. Na parte da altura, ele vai ter a boca recebendo a informação da boca multiplicado por 0,4. A mesma coisa acontece na boca 2, porém a boca 2 ela faz uma outra conta multiplicando ele por 0,6 e a soma dos dois vai dar o total informado de boca. Feito toda essa parte que ele vai receber as informações, a página 3 aqui do meu CorelDRAW, na verdade, já é simulando a aparição desses objetos em tela, e aí já imagina isso aqui já na web, em HTML gráfico, né? Onde esses objetos
que para esse tipo de embalagem, que é a embalagem sacola com furos, cada objeto terá que estar nessa posição. Então, esse do lado desse, este acima deste, este debaixo desse, e assim sucessivamente. Para cada embalagem eu estarei mandando o desenho, estarei mandando os nomes dos objetos, e a partir desta montagem será feita na web nessa disposição. Conforme o nome do produto mudar, a disposição e os nomes dos objetos mudarão, e assim sucessivamente a montagem um do lado do outro, um em cima do outro também. Após essa etapa, no final ele vai aparecer o objeto pronto, já indicando para você quanto que o objeto tem de largura e de altura. A mesma coisa este objeto. A mesma coisa este objeto aqui, ele tem 250 de largura, 330 de altura. A mesma coisa ocorre nesse objeto aqui, que tem 80 por 330. A mesma coisa acontece aqui, aqui, aqui e aqui. E aqui embaixo ele te dá a fórmula de quanto que ele consegue chegar no formato aberto da largura total desta sacola e de quanto que ele consegue chegar no formato aberto total da altura. Então ele tem aqui a formulinha. Ele pega o resultado do objeto largura deste objeto, somado com a 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 largura deste objeto, ele obtém os 690. A mesma coisa aqui embaixo. Tudo isso foi possível por quê? Porque além deste exemplo que eu deixei aqui descrito no CorelDRAW, eu fiz um programa em VBA, e este programa em VBA ele possibilita que a gente faça esse tipo de atividade, pelo menos inicialmente, tá? Como eu comecei com a sacola com furos de fechamento Bobst, então nós teremos esses números aqui para estar informando, e esses números serão alimentados e eles automaticamente irão montar os seus objetos. É claro que em VBA eu só tenho a tela de usuários, eu tenho a descrição de cada embalagem que a gente vai estar utilizando aqui, eu tenho a parte das variáveis em tela, em que cada vez que eu escolher um produto nessa tela de usuários, ele estará automaticamente alimentando essa tela de variáveis da tela. E automaticamente que ela for preenchida nesta variáveis em tela, o objetos em tela, que é justamente aqueles campos vermelhos, quando eu digo campos vermelhos eu estou dizendo esses caras aqui, tá vendo? SFBO, fundo 2, FR2, então esses que estão em vermelho são os objetos, esses que estão em azul são as variáveis. Então, nesta parte de objetos em tela, ele vai ter a parte de objetos específico da sacola com furos de fechamento Bobst. Como você está vendo aqui, ele está recebendo os valores de quem? Das variáveis em tela. Como que isso foi possível? Eu vou reiniciar essa tela para você ver como é que funciona. Primeiro eu vou mandar limpar e excluir as variáveis em tela, ok? Ele vai fazer uma limpeza. Perfeito. Demorou um pouquinho, mas mais ou menos assim que funciona, tá? Feita essa limpeza, o que a gente vai fazer agora? A gente vai criar os objetos em tela da embalagem específica. Se eu quisesse montar o cartucho Hot Melt, eu clicaria nele e mandaria criar as variáveis em tela. No entanto, quando eu faço isso, como eu ainda não aprontei as configurações para esse cartucho, ele vai me trazer em branco e automaticamente todos os campos das variáveis também estarão em branco, incluindo o que eu já aprontei, que é o sacola com furos. Veja que ele está zerado aqui e veja que ele está zerado aqui também. Ao passo que, se eu for
no que eu já aprontei, que é o sacola com furos de fechamento Bobst, e aí novamente eu criar em variáveis de tela, o que ele vai fazer? Ele vai buscar, ele primeiro vai encontrar nessa biblioteca, vai encontrar ele, vai localizá-lo, e assim que ele localizar, ele automaticamente vai trazer para mim os campos para a gente estar preenchendo. Uma vez feito isso, o usuário ele vai ter que fazer a digitação desse cara, onde todas essas informações aqui serão submetidas às medidas. Quando você submeter as medidas, se você pesquisar na variáveis em tela, você vai perceber que agora foi preenchido corretamente os campos das variáveis em tela e seus objetos também foram preenchidos. Com estas informações dos objetos, onde você possui largura e altura de cada um desses objetos, essas informações serão alimentadas aonde? Elas serão alimentadas na página 3, onde você vai obter os objetos e esses objetos irão receber essas variáveis e veja que dentro desse comando aqui que eu coloquei na página do CorelDRAW é a mesma coisa, tá? Que ele está acontecendo aqui no Excel. Então veja que, deixa eu até voltar novamente aqui. Quando você fala do SFBO boca 1, largura, ele dá essa soma. Quando você clica em altura, ele dá essa soma. Veja? Então, quando nós clicarmos nesse mesmo cara na parte da largura, ele vai somar todas aquelas variáveis de tela. E quando você clicar no boca 1 altura, ele multiplica uma variável vezes 0,4. É a mesma coisa que aparece aqui. Você está vendo? É a mesma coisa. Bom, feito isso, ele vai receber campo a campo, onde ele vai expandir conforme essas informações e ao término dessa expansão ele tem que ficar nesta configuração. É uma coisa que terá que ser feita na web para eles ficarem nessa disposição. Ao término disso, na página 4, você vai ver que cada um estará com as suas respectivas medidas. Então ele vai aparecer em cada um deles desta maneira. Esta é uma forma correta de estarmos fazendo o desenvolvimento da embalagem. A partir desse vídeo em diante eu estarei passando outros para fazermos novas embalagens, principalmente a segunda que eu vou fazer é a colagem Hot Melt. E na sequência estarei mandando outros de fundo automático, vou estar mandando de colagem de 3 abas e assim sucessivamente. Só lembrando então, né, que esse aqui é o primeiro vídeo, tá? Estarei enviando também o arquivo em PDF com essas informações e para cada situação eu também estarei mandando esse PDF. A partir daí, na web, será necessário criar cadastros em MySQL de quê? Dos objetos, das variáveis, do banco de dados que se relaciona aos tipos de embalagens e sucessivamente, conforme as necessidades forem aparecendo, eu estarei informando também. Tá bom? Por enquanto é isso. Eu estarei disponibilizando então esses arquivos que eu falei e assim que possível eu já vou estar mandando o segundo produto, a segunda embalagem. Beleza? Um abraço, hein? Fica com Deus.